uma ajuda para comprar uma comida? Tô com muita fome. Moço, dá uma ajuda, por favor. Vou morrer aqui na rua. Será que tem alguma coisa aqui pra mim? Graças a Deus, estava precisando. Baixe suas cabeças, vamos orar. Pai, a palavra é sua. Que não seja eu falando de mim, porque eu também preciso do teu toque. Fala com a sua igreja, assim como o Senhor já tem falado comigo. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Que o teu Santo Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo. E nós repreendemos toda a obra do mal, todo engano que o maligno tenta colocar nos corações, na mente da tua igreja, e pedindo que a tua palavra entre sem obstáculos. Que o teu Espírito possa falar aos corações que aqui estão, assim como o Senhor já tem falado comigo. E que no nome de Jesus haja transformação através do poder que há na sua palavra, no nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Romanos 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, versículo 1 e 2 diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Preste atenção nessa frase. Não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Grande parte do corpo de Cristo não deu ou não dá a atenção devida que esse pedido de Paulo merece. Não entendeu que, como herdeiros do reino celestial, como cidadãos do reino de Deus, a gente deveria viver a nossa vida de acordo com os costumes desse reino, e não andar segundo as obras da carne, e não abraçar o padrão desse mundo. Sei lá, se acostumar a viver a vida baseada nesses padrões, ao ponto de fazer tudo que desagrada ao Espírito de Deus, entrar num modo automático e acabar fazendo essas coisas de uma maneira que você nem percebe, achando que as coisas são normais ou que as coisas não têm nada a ver. Talvez isso aconteça hoje, porque diferente da igreja primitiva, a gente ainda enfrenta um sistema
que é camuflado de perseguição. O nosso choque, falando da igreja ocidental, ele ainda é subjetivo. O nosso choque, ele é só ideológico. A gente enfrenta uma maneira de ver o mundo. Não só de ver, mas também de pensar sobre ele. Eu vou te dar um exemplo. Essa maneira de enxergar o mundo é como se fosse um filtro do Instagram. Quando você está fazendo um story ou tirando uma foto lá com a sua esposa e ela põe um filtro by Rafa Kalimann para esconder as rugas, essa é a maneira que ela usa para, como que eu vou dizer? Para esconder a realidade. E essa maneira que eu falei para vocês de ver e de enxergar o mundo também funciona desse jeito. Mudando, moldando o que na verdade não é. E fazendo as coisas parecerem do jeito que elas não são. A gente chama isso de cosmovisão, que é uma maneira de ver o cosmos, que é a palavra grega para mundo. E todo mundo tem uma cosmovisão pessoal, ainda que não queira ou ainda não saiba disso. E cada época e cada cultura tem uma cosmovisão que predomina na sociedade. E por um instinto de sobrevivência, talvez, a gente acaba tentando se amoldar a essa cosmovisão que domina, para a gente não ser enxergado como um diferente, para a gente fazer parte da manada. Infelizmente, a maioria das pessoas pensa assim, talvez até subconscientemente. E num contexto espiritual, o mundo, ele é o domínio das trevas. Ele odeia o Criador e faz um esforço imenso para deturpar tudo aquilo que ele nos ensinou, tudo aquilo que ele colocou como padrão para que a gente leve a nossa vida de maneira saudável e que a gente se relacione com ele. Satanás desenvolveu uma cosmovisão que ele quer que as pessoas tenham. E, em última análise, vivam como suas escravas. Vivam como seus mendigos, dependendo de migalhas. Sujos, comendo do lixo e acostumados a viver dentro dele. Mas nós, a Igreja de Cristo, somos aqueles que temos que ir contra esse tipo de plano maligno. O problema é quando o cristão ele não tem essa noção, talvez por falta de ensinamento ou por falta de interesse. E ele não experimenta nenhuma oposição na vida, ele não experimenta nenhuma dificuldade, nenhum ódio por parte do mundo. Isso talvez aconteça porque ele viva e também se comporte como se pertencesse ao mundo. Por isso que as pessoas não enxergam ele como um diferente. Mas a gente sabe que a amizade com o mundo significa inimizade com Deus. E para começar hoje, eu preciso que vocês entendam que existe sim uma cosmovisão, um filtro que domina a era pós-moderna, que é essa era que a gente está vivendo hoje. Um filtro que não está só nas universidades, ou nos discursos sociológicos, ou naquele professor de história que está doutrinando seu filho na escola. Essa cosmovisão já dominou a televisão, já dominou a arte, já dominou a literatura, já dominou a cultura em geral, infelizmente. E essa cosmovisão que a gente tem que combater, ela carrega infinitas ideias que vão contra, que se opõem à palavra de Deus. Essas ideias são tão perigosas que ela tem o poder de moldar o meu e o seu caráter. Ela tem o poder de moldar a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, de vestir, de fazer festa, de gesticular, a nossa maneira de cantar, de sentar, de levantar, a nossa maneira de lidar com o nosso filho, com a nossa esposa. Ou seja, essa cosmovisão, ela molda tudo o que a gente é, se a gente simplesmente aceitar sem nenhum tipo de filtro. Do mesmo jeito que Paulo pediu, pelo amor de Deus, para a igreja gentílica que estava lá em Roma, para não se amoldar ao padrão do mundo, esse pedido ele ecoa até hoje. É como se Paulo estivesse falando para a gente, não sejam líquidos, igreja luz para os povos. Não tomem a forma do recipiente que vocês estão. Não aceitem as ideologias da era de vocês. Mas hoje, em 2021, a fé tem se tornado tão rasa e o simples fato de dizer ser cristão
vir ao culto público no domingo, ou a cada 2 ou a cada 3 domingos, já basta para um alívio de consciência de uma igreja brasileira, talvez, que se conformou com as ideologias que dominam a nossa era e se moldou ao padrão do mundo. Essa situação é cada vez mais recorrente, porque a gente convive com uma geração que ama o arrepio, uma geração que gosta das músicas, uma geração que quer sentir Deus, mas não está comprometida a viver para Ele, a viver por Ele, ou a morrer por Ele. Está tão acostumada em fazer o trabalho de Deus, que acabou esquecendo de serem verdadeiros homens e mulheres de Deus. O fazer, infelizmente, ele tomou conta do ser, porque a gente vive numa geração que só dá valor naquilo que os olhos podem ver. Talvez na história da humanidade, nós somos a geração mais linda e cheirosa de todos os tempos. A geração que mais toma banho, a geração que mais corrige as imperfeições com procedimentos estéticos, a geração mais marombada, a geração mais crossfiteira, a bem mais vestida e maquiada. Mas como será que a gente está por dentro? Eu vou te mostrar como que a gente está por dentro, para você ver o nosso estado. Como a gente é de verdade, quando a gente está longe da foto na piscina no Instagram. O Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo. 9,3% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade. É também o 5º país do mundo em casos de depressão, e ela afeta quase 6% da população do nosso país. Isso são dados da OMS de maio do ano passado. Em junho também do ano passado, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública destacou que os casos de feminicídio, que é o assassinato da mulher pelo fato dela ser mulher, cresceu mais de 22% entre março e abril em 12 estados do nosso país. Em alguns estados, o crescimento passou de 100%. A Agência Brasil publicou em julho de 2020 que o número de divórcios aumentou 18,7% no país entre maio e junho do mesmo ano. Em alguns estados também teve um crescimento maior que 100%, considerado com o mesmo período do ano passado, do ano de 2019. E infelizmente, igreja, é desse jeito que a gente está por dentro. E mais triste ainda, pelo fato da igreja estar contribuindo com muitos desses casos. Nós, o povo de Deus, também estamos entrando para as estatísticas de destruição. Talvez você que está me ouvindo aqui na igreja, e você que está me assistindo aí de casa, tenha começado a se identificar como parte dessa geração. O seu corpo está impecável, você é saudável, forte, bronzeado. Na sua testa não tem nenhuma marca de expressão, você não tem uma ruga. As suas fotos sensuais no Instagram estão bombando de coraçãozinho. Mas por dentro você está destruído. Você tem sido escravo de Satanás há muitos e muitos anos. Você acha que para você não tem mais saída e você se enxerga como um mendigo internamente. Sujo, maltrapilho, morando num lugar horrível, cheio de coisas para te perturbar, desconfortável. Você não consegue mais ter mais uma noite de sono sem se derramar em lágrimas e achando que para você não tem mais jeito. Talvez isso seja resultado do excesso de valor que você deu para as coisas que não têm importância. E também pelo fato de ter deixado de lado o que realmente transforma e dá vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos lá. Hoje Jesus me trouxe aqui para te mostrar na prática o que acontece na sua alma e no seu espírito quando você abraça a cosmovisão desse mundo. Quando você se acostuma a se alimentar do lixo e a viver dentro dele.
Quando você acha normal a comer tudo aquilo que Satanás te oferece. Quando você acha normal viver uma vida distante do Senhor, sem arrependimento, sem santificação. Aquilo que os seus olhos não conseguem enxergar, o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui hoje para ver naturalmente o que tem acontecido com as nossas almas e com os nossos espíritos. O grande problema é que por já ter abraçado o mundo e as coisas que tem no mundo, por amar mais o mundo do que a Cristo, a gente observa uma geração que se alimenta dele. Uma geração que já acostumou a comer tanta comida podre e hoje não mais aceita ser confrontada pela palavra do Senhor. Talvez por isso hoje essa mensagem mexa com as suas estruturas. Seja você jovem, adulto, idoso. Porque, igreja, quanto menos ofendido eu sou pelo Evangelho, menos mudança vai ser gerada em mim. Se eu não gosto ou eu não aprovo o confronto das Escrituras, isso é um sinal de orgulho, isso é um sinal de imaturidade, isso é um sinal de autossuficiência, é um sinal de soberba, de um coração endurecido. Também é um sinal de que há cadeias de pecado que eu preciso vencer. A gente costuma admirar os grandes reformadores da história da igreja, admirar os profetas, os apóstolos, mas talvez se eles fossem vivos hoje, eles seriam inimigos da igreja dodói brasileira. Nós rejeitaríamos os ensinos de homens de Deus que não tinham medo de desagradar os homens para agradar aquele que o chamou. O verdadeiro homem de Deus, ele precisa decidir se ele quer agradar as pessoas e ajudar a manter elas em cadeias de pecado, ajudar a manter elas comendo do lixo, ou agradar o Senhor que o chamou. Porque infelizmente o número de pessoas que ajuntam mestres para si tem crescido. Elas ajuntam mestres para si segundo o próprio desejo, recusam dar ouvidos à verdade, porque elas não suportam essa doutrina. Isso está escrito lá em 2 Timóteo 4. Mas voltando, a gente vive numa geração que relativiza princípios. Homens e mulheres que ouvem mais os conselhos dos seus amigos descrentes do que do próprio Espírito Santo que deveria habitar dentro deles. Maridos que são capazes de gritar, de agredir as suas esposas, mas não são capazes de serem os sacerdotes das suas casas. O provedor, o protetor, o profeta das suas famílias. Jovens e adolescentes que valorizam mais o que o influencer que eles idolatram posta do que o que está escrito na sã doutrina de Cristo. Isso acontece muitas vezes porque não leem a Bíblia. Não sabe nem o que está escrito lá. A igreja brasileira, não toda, mas grande parte dela, está preocupada com a lista de participantes do BBB que começa essa semana. Grande parte da igreja brasileira está preocupada em ler 50 tons de cinza, em consultar o horóscopo para ver se o dia vai ser bom, ao invés de mergulhar nas Sagradas Escrituras. Os mendigos que caminham dentro do povo de Deus se apoiam numa interpretação equivocada do não julgueis, para talvez aliviar a consciência do peso de uma vida de pecado, ao invés de amar e se expor ao confronto da doutrina de Cristo. Em Oséias 4, versículo 6, a primeira parte do versículo diz que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E como eu disse, nós acabamos abraçando a cosmovisão do mundo, aceitando os padrões sociais, aqueles que ofendem
aqueles que relativizam a palavra de Deus e nos alimentamos daquilo que o diabo tem para nos oferecer. Nós somos cristãos, muitas vezes, que nos acostumamos a comer lixo. Pessoas que no culto público, na reunião da igreja, morrem de amor por Jesus. A gente pula, chora, balança, levanta as mãos, a gente cai para trás. A gente sabe a liturgia do culto de cor, o que vai acontecer depois do quê? A gente sabe cantar as músicas, até orar em língua a gente sabe. Olha que santo que nós somos. Mas na nossa casa, na escola, no trabalho, a gente enche a nossa mente, a nossa alma com o lixo que o mundo nos oferece. E a gente entra para as estatísticas de fracasso e de destruição. Você pode estar se perguntando aí, mas que lixo que é esse que ele está falando? Eu não sei que tipo de lixo é esse que ele está falando. Eu não como lixo. Eu te trouxe alguns exemplos para ilustrar a mente de vocês. Eu vou ler uma letra de uma canção aqui maravilhosa, uma poesia, que tem 103 milhões de visualizações no YouTube. Ela diz assim: sua ausência está fazendo mais estrago que a sua traição. Lê, 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 lê. Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão. Seu perfume está impregnado nesse quarto escuro. Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro. Rita, eu desculpo tudo. Ô Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Ô Rita, não me deixe. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Outra música. 224 milhões de visualizações no YouTube. Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão. Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão. Dançando rave no Mandela, sei qual é a tua intenção. Faz carinha de safada, batendo o popô no chão. Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo e não caio em qualquer papinho. Outra poesia, todo mundo vai sofrer. 373 milhões de visualizações no YouTube. A garrafa precisa do copo, o copo precisa da mesa, a mesa precisa de mim e eu preciso da cerveja. Igual eu preciso dele na minha vida, mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa. Então, já que é assim, se por ele eu sofro sem pausa, quem quiser me amar também vai sofrer nessa bagaça. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. E um clássico, que muitos de vocês devem conhecer, chamado Boate Azul, que ecoa pelo Brasil aí há tanto tempo. Vocês conhecem a letra. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Com uma flor da noite em uma boate aqui na Zona Sul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo eu tive que sair. Sair de que jeito, se não sei o rumo para onde vou? Muito vagamente me lembro que eu estou em uma boate aqui na Zona Sul. Eu bebi demais. E eu não consigo me lembrar sequer qual é o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul. Talvez isso possa parecer chocante para você. E você está pensando aí, nossa, que absurdo. Como que o Bispo Jonas deixa esse moleque falar esse tanto de besteira no palco da igreja? Mas foi esse tipo de música que tocou na noite de Natal lá na sua família. E você não estava tão chocado quanto eu estar lendo a letra aqui no santo lugar. É o tipo de música que às vezes toca no carro. É o tipo de música que às vezes toca dentro da nossa casa. E a gente não se sente tão ofendido como a gente está se sentindo agora. Sabe, igreja, a gente se acostumou a consumir esse lixo na música, na cultura do nosso país. Mas lá fora, quando a gente passa por essas portas aqui, é como se a gente entrasse em outra dimensão.
O que eu faço, penso ou consumo lá fora é uma coisa. O que eu canto, visto e falo aqui dentro dessas paredes é outra completamente diferente. Mas não é desse jeito que as coisas funcionam diante de Deus. Mas não é só na música que tem lixo. Tem na TV também. Hoje está reprisando uma novela numa emissora que vocês gostam muito de assistir. Tô brincando. Que romantiza o adultério. Ela protagoniza uma mulher que é criminosa, que é traficante, ou mulher de traficante, sei lá. Mas essa mulher que é criminosa, ela é a heroína da novela. Essa novela também louva a atitude de uma menina que ao longo da trama vai se revelar transhomem para os seus pais, para a sua família. E a gente está consumindo esse tipo de lixo dentro das nossas casas. A gente abre essa janela para que o lixo entre, através dos nossos olhos também. A gente se acostumou a consumir esse lixo na TV. A gente se acostuma com a pornografia implícita da novela. A gente se acostuma com a pornografia explícita das séries e dos filmes que a gente assiste. A gente se acostuma com os absurdos que acontecem em reality shows, como o Big Brother, por exemplo, que eu já citei para vocês. Coisas que há um tempo atrás, a gente não tinha coragem de assistir se o nosso pai ou nossa mãe estivesse do nosso lado. Mas hoje nós ligamos a TV para assistir isso com os nossos filhos. E no final a gente vai acabar virando crentes mundanos. Que vem para a igreja, de vez em quando, ou sempre, e acha normal falar palavrão, por exemplo. Enquanto a Bíblia ensina em Efésios 4, 29, que nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Colossenses 4, 6. Pode acompanhar no telão que vai ser mais fácil. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, tipo a picanha, para que saibam como responder a cada um. Colossenses 3:8. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente ao falar. Não é só palavrão, não. Tem expressões que a gente usa que caem nessas categorias. A gente vira um crente mundano, por exemplo, que acha normal o adultério, ou da novela, ou da nossa casa, ou do nosso amigo. A gente acha normal o sexo antes do casamento, a prostituição, a sensualidade. É normal meninas da igreja, mulheres da igreja postarem foto com a busanfa de fora no Instagram, ou com o decote quase na barriga e com um versículo bíblico de legenda embaixo. Enquanto a Bíblia ensina em 1 Tessalonicenses 4, do versículo 3 ao 7, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudica seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Provérbios 5 também fala desse assunto. A gente se torna um crente mundano depois de comer tanto lixo e acaba achando normal se envolver com alcoolismo, com embriaguez, trazendo destruição e vergonha para a nossa família, para a nossa casa. Enquanto o Provérbios está cheio de conselhos, e eu vou ler alguns deles aqui para vocês. Provérbios 20, versículo 1. O vinho é zombador, e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Provérbios 23, versículo 20 e 21. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem os que se panturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Provérbios 23, do 29 ao 32. De quem são os ais?
De quem são as tristezas? E as brigas, de quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. A gente acaba virando crente mundano, que acha normal dar uma enganadinha no chefe no trabalho. A gente acha normal cultivar o hábito de falar mal das pessoas dentro da nossa casa, se tornando também pessoas que se alimentam umas das outras, que têm às vezes o prazer no fracasso alheio, que usam as línguas e o poder de influência que têm para destruir as pessoas que são alvo. Enquanto tem uma Bíblia que nos ensina em Provérbios 6, versículo 16 ao 19, que as 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. O cara está querendo dar ênfase aqui nessas coisas. Os olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Um crente mundano que acha normal virar a cara para o irmão dentro da igreja, enquanto ao mesmo tempo que faz isso está carregando um livro embaixo do braço que diz em 1 João 4, 20 e 21 assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Chega a ser um contrassenso, né? Mas é esse tipo de igreja que muitos de nós temos construído para os nossos netos. Pelo simples fato de há um bom tempo estarmos acostumados a viver no lixo, como mendigos, a nos alimentarmos do lixo, de tudo que o diabo tem para nos oferecer, e abandonado os ensinamentos bíblicos, os padrões que o Senhor colocou para a gente seguir, como eu falei no começo. A gente deixou a comida que é saudável, aquilo que traz saúde para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito. E a gente se acostumou a viver e a comer dentro do lixo. E esse lixo, igreja, não é só o mundo que nos oferece, que despeja na nossa cabeça. Algumas poucas referências do povo de Deus também têm usado as suas plataformas, as suas redes sociais, as suas influências para despejar lixo nos seus rebanhos. Esse ano passado a gente já ouviu o absurdo de que a Bíblia precisa ser revista, reinterpretada e atualizada. Eu ouvi também de outro referência, talvez, para uma parcela da igreja brasileira, que a Bíblia em si, o livro não é a palavra de Deus, e que ela precisa ser colocada no lugar dela. Essa mesma referência para a galera gospel disse que não acredita que Deus está no controle de todas as coisas. E também que nós temos o mesmo valor que Jesus. E tantas outras heresias que não vale a pena lembrar. Doutrinas de homem, doutrinas de demônios, que têm tomado conta de muitas das nossas igrejas, que têm contaminado e talvez travado o ensino sério da palavra de Deus. Mas eu profetizo sobre vocês que sobre essa igreja, nenhuma doutrina de homens ou de demônios vai prevalecer nesse lugar. Aqui nós temos homens sérios, homens de Deus, que estão comprometidos com a igreja de Cristo, comprometidos com o ensino sério da palavra. Sobre esse lugar vai se levantar um exército de homens e mulheres santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, portando espadas nas suas mãos, revestidos da armadura de Deus, para enfrentar a cosmovisão que tem tentado se infiltrar dentro das nossas casas, dentro das nossas igrejas, tentando moldar a nossa maneira de pensar. Mas nós não arredaremos o nosso pé. Nós somos força de resistência nessa terra. Nós somos os exércitos do Senhor. E nesse lugar já se levanta e vai se levantar esse exército.
não um exército de zumbis, não um exército de mendigos. Tem um texto em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, em que o Senhor fala a respeito de uma igreja na Ásia. E que seu nome remete a uma igreja democrática, onde a voz do povo talvez falasse um pouco mais alto que a voz de Deus. Uma igreja que tinha conhecimento da palavra, mas não tinha vida em si. E uma igreja também que pensava ser o que de fato não era. Eu tive a honra de aprender isso com o nosso mestre Bispo Mauro. Eu não estou vendo ele porque está tudo escuro. Apocalipse 3, verso 14 diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Esse é um retrato de um crente que conhece a palavra de Deus. Diz que segue a Jesus, mas já abraçou o mundo. Ama o mundo. Gosta de comer comida podre que o mundo oferece. Acha que tudo não tem nada a ver. Mas aos olhos de Deus se encontra desse jeito. Se encontra desse jeito. Pobre, cego, sujo, imundo, cheio de pecado. Mas Deus, ele não anda no meio da sujeira. Deus, ele não anda no meio da falsa aparência. O Senhor não habita no meio de quem procura fama ou reconhecimento. Deus não mora dentro de quem odeia o seu irmão. Deus não sente prazer naqueles que destilam veneno nas suas conversas. E para finalizar, eu queria fazer um parêntese para falar com pais e mães que estão aqui. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão, por favor. A palavra do Senhor tem um conselho para a gente. E diz assim: ensina o menino no caminho que deve andar, para que quando ele cresça, não se desvie dele. Você já conhece muito bem. Aí eu pergunto para vocês: qual é o caminho que você tem ensinado para o seu filho? Quanto de Bíblia você lê por dia? Quanto você ora por dia? Quantas vezes por dia ou por semana o seu filho te vê orando ou lendo, estudando a palavra de Deus? Você que tem um tempo de convertido, quanto de teologia você já estudou? Em proporção de tudo que você conversa em casa, dos assuntos corriqueiros ali da rotina, os assuntos do céu, da eternidade, daquilo que o fogo não vai consumir, quantos por cento desses assuntos saem da sua boca? Ou é só reclamação, grito, maledicência, intriga, fofoca? Sabe? Muitos de nós temos o mau hábito de terceirizar a responsabilidade para a igreja de educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Quando na verdade esse é o papel do pai e da mãe, auxiliado pela igreja, pelos líderes e pelos pastores. E não é só com 1h30 no sábado, ou 1h30, 2 horas no domingo, que o caráter de Cristo vai ser formado no filho de vocês. O maior exemplo e o maior responsável na formação do caráter de Cristo num filho é o pai, é a mãe. E talvez você que está aqui não tenha se identificado com essas coisas que eu falei. A música, a TV, a Netflix, os comportamentos, etc. Mas será que a sua falta de exemplo ou a sua ausência não tem gerado isso nos filhos de vocês? Talvez essas coisas o seu filho tem consumido, ele está virando um mendigo.
E você não está percebendo. Porque você não conversa com ele, você não está perto dele. Ou até mesmo você já virou um mendigo espiritual? Você tem gerado mendigos espirituais dentro da sua casa? Você tem gerado nos seus filhos a identidade de mendigos pelo seu mau exemplo ou pela sua omissão? Talvez por verem você se alimentar de todo esse lixo que eu falei aqui, eles já passaram a achar isso normal, porque com uma página branca você escreveu tudo isso nele. E hoje, eles já estão comendo do lixo que o mundo oferece sem filtro nenhum, sem nenhuma resistência, porque você ensinou ele a ser assim. Deus, ele não te trouxe aqui hoje, gente, para te entreter. Deus, ele não te trouxe aqui para cantar 5 músicas, para sorrir para o irmão que está do seu lado, ir embora para casa de consciência limpa e se afundar em mais uma semana de pecado. Uma semana de grito com a esposa, de fofoca no WhatsApp, de xingamento no trânsito, de pornografia escondida no celular. Pela graça de Deus, o objetivo final é que você saia daqui hoje limpo. Você saia daqui hoje limpo, liberto e que comece a sua transformação. Porque em última análise, o Espírito Santo ele quer que você seja capaz de discutir, de aplicar os ensinos da Bíblia com a mesma facilidade que você conversa pelo seu time de futebol. Com a mesma naturalidade com a qual você conversa sobre trabalho, sobre academia, sobre investimentos. Ou até mesmo com o mesmo prazer que você tem quando você fala a respeito da sua série favorita que você está maratonando na Netflix. No final do capítulo 3 de Apocalipse, Jesus, ele fala assim no versículo 18 e 19. Dou-lhes este conselho: compre de mim ouro refinado e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles a que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. O Senhor ele também não te trouxe aqui para te apresentar um evangelho de acusação. Quem faz isso é Satanás, o inimigo das nossas almas. Mas um evangelho de transformação. Só que para ser transformado, muitas vezes a gente precisa ser confrontado. E ser confrontado dói. Ouvir o que a gente não quer ouvir dói. Ter a nossa produção traga a luz dói. E o inimigo das nossas almas, ele vai tentar falar para você quem é esse cara para dizer o que você tem que fazer ou não. Ele só está aqui para te diminuir, ele só está aqui para te acusar. Mas não sou eu quem está aqui, é o Espírito Santo que está falando com vocês. É a palavra de Deus que foi aberta e com poder você vai sair daqui hoje transformado, mas não o meu poder, eu não tenho poder nenhum. É o Espírito Santo de Deus que faz a obra em nós. A palavra do Senhor que tem poder. Então não deixe o inimigo colocar mentira no seu coração. Não deixe ele roubar a chance que você tem hoje de ser transformado, de sair dessa situação em que você se encontra há tantos e tantos anos. Hoje o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para te dar uma chance de transformação, uma chance de renovação, de aliança, uma chance de limpeza. Mas o inimigo ele vai colocar mentira no seu ouvido. Ele vai colocar medo, ele vai travar você nessa cadeira, vai falar: não, essa mensagem não é para você. O que você está fazendo não tem nada a ver. Mas essa é a cosmovisão que ele já implantou no mundo e ele está tentando trazer para dentro da nossa igreja. Mas essa cosmovisão não vai prevalecer aqui no nome de Jesus. É a palavra de Deus que tem poder. Assim como Paulo disse em Romanos 1:16, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro judeu, depois do grego. Hoje a chance que você tem de passar de um mero frequentador de culto
a um filho de Deus, a fazer parte da família de Deus. Hoje é a chance que Deus te deu para que você renove a sua aliança com Ele, para que você deixe para trás o lixo que você tem consumido e aquilo que você tem colocado para fora. E é também uma chance para você que já entende que nasceu de novo, mas ainda vive na prática do pecado, ainda há cadeias de pecado que travam a sua mente, onde você se sente preso, você não faz aquilo que você quer. Você quer agradar o Senhor, mas ainda há coisas que você faz que desagradam o Senhor e fazem você viver uma vida de remorso. Pecado, remorso, arrependimento. Perdão. Pecado, remorso, arrependimento, perdão. Você não aguenta mais viver essa vida. Hoje é a chance que o Espírito de Deus te dá para que você seja liberto dessa situação. Ele não quer que você continue como um mendigo eternamente. Ele não vai morar com você nessa situação. Mas hoje o Espírito de Deus está aqui e Ele estende a mão para te tirar dessa situação. Basta você querer. Basta você se arrepender diante do Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui. Sozinho eu não consigo mais. Eu preciso do Senhor, eu preciso do Teu Espírito agindo em mim. Eu não quero mais viver nessa situação. Eu não aguento mais comer comida podre. Eu não aguento mais necessitar da ajuda dos outros. Eu não aguento mais comer migalhas. Eu não aguento mais ter o alimento só aquele que eu tenho no domingo. Eu não aguento mais depender da leitura do pastor, da palavra, para que eu tenha algum contato com a palavra de Deus. Eu quero ter o contato com a Tua palavra. Eu quero ter o contato com o Teu Espírito. Eu quero construir o meu lugar secreto. Eu quero construir um altar para o Senhor na minha casa. Mas eu não consigo fazer isso sozinho. Hoje o Espírito de Deus está aqui para falar: cara, ainda tem chance. Ainda tem jeito, você está vivo, você está acordado. Eu te trouxe aqui para você ouvir essa mensagem. Eu te trouxe aqui para você ver qual é a situação. Para que você tenha um fio de esperança. E me veja com as mãos estendidas para te tirar desse buraco. Hoje o Senhor, Ele quer que você saia dessa cadeia. Ele quer que você saia dessa situação. Ele não quer mais que você viva manifestando as obras da carne, que são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Hoje é o dia que Deus fez para te dar uma nova chance. Hoje é dia de arrependimento, igreja. Hoje é dia de santificação. Por isso que Ele te trouxe aqui, para te tirar do meio da sujeira. Ele veio para que vocês tenham vida e vida abundante. Isso aqui não é vida abundante. Isso aqui é vida miserável. É desse jeito que Satanás quer te manter. Ele quer te levar para o mesmo buraco que ele vai. Mas ainda existe um Deus que morreu por você e Ele te comprou. Ele derramou todas as gotas de sangue que Ele tinha para te trazer aqui hoje. Fala: filho, volta, filho. Volta, meu filho. Enquanto a música toca, eu queria que você fechasse os olhos e pedisse para o Espírito Santo falar com você. Peça para Ele te lembrar do lixo que você tem consumido, das coisas que você acha que não tem nada a ver. Coloca isso diante do Senhor. Não é a minha opinião que vai determinar se você tem consumido lixo ou não. É a palavra de Deus. E eu não me envergonho da palavra de Deus, porque ela é o poder de Deus. Enquanto a canção toca, peça para o Espírito Santo falar com você.